Nesse vídeo, vamos dar uma analisada na rentabilidade dos investimentos, vamos olhar se a Copel vai conseguir manter esse dividend yield e estimar o preço justo da ação através de um indicador. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda desse ativo de nenhum outro, é apenas um vídeo educacional. E por gentileza, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. A maioria das informações desse vídeo eu peguei no site de relações com os investidores da Copel. Outras informações que não estiverem lá, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Lembrando para sempre olhar no canto inferior direito da tela para saber a fonte das informações que estarão nos slides. Perceba que a Copel ao longo dos últimos anos vem diminuindo seu quadro de funcionários, porém veja que as despesas com o pessoal vêm sendo praticamente a mesma desde 2016. Em 2020, mesmo com a quantidade de pessoas diminuindo, essa despesa subiu para 1,6 bilhão. Nas demonstrações financeiras, a Copel explica que esse aumento de 276 milhões de 2019 para 2020 aconteceu devido à provisão por desempenho e participação nos lucros e reajuste salarial de 3,89%. Esse aumento foi compensado parcialmente pela redução do quadro de empregados e política de redução de custos. A princípio, a gente acha que a companhia está tendo problemas. Para tirar essa dúvida, é bom olhar dois indicadores de rentabilidade do negócio. Vamos começar pela margem líquida, que seria o lucro líquido dividido pela receita líquida. Esse indicador mostra qual a porcentagem da receita das operações da empresa que vira lucro líquido. Sendo assim, para o ano de 2016, fazendo o lucro líquido, que foi de 947 milhões, divididos pela receita líquida, que foi de 13 bilhões, teremos uma margem líquida de 7,23%. O mesmo raciocínio para 2017, teremos uma margem líquida de 7,97%, até chegar em 2020 com uma margem líquida de 15,87%. Essa margem líquida de 2020 eu retirei eventos não recorrentes, que foi o recebimento do PIS/COFINS. Se eu levasse ele em consideração, esse valor seria de aproximadamente 20%. Esse gráfico da margem líquida são os mesmos números dessa tabela, porém aqui fica mais fácil de ver o crescimento da rentabilidade das operações da empresa ao longo dos anos. Outro indicador de rentabilidade da empresa é o ROI, que significa retorno sobre o patrimônio líquido. Esse indicador de rentabilidade mostra o nível de eficiência dos investimentos da empresa. Em outras palavras, o patrimônio líquido é os ativos menos os passivos. Os ativos seriam as obrigações que a empresa tem que receber, e os passivos seriam as obrigações que a empresa tem que pagar. Então, o que sobra é o resultado dos investimentos. Assim, quando a gente faz o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, estamos vendo qual foi o retorno dos investimentos. Para fazer esse cálculo do ROI, a linha de raciocínio é um pouco diferente. Aqui na margem líquida, a gente dividiu o lucro líquido de 2016 pela receita líquida de 2016. Agora a gente vai fazer o lucro líquido de 2016 dividido pelo patrimônio líquido de 2015. A gente vai usar o ano anterior do patrimônio líquido porque foi com esse valor investido que a companhia gerou esse lucro líquido. Sendo assim, fazendo o lucro líquido de 2016 dividido pelo patrimônio líquido de 2015, teremos um ROI de 6,50%, que está representado tanto nessa tabela quanto aqui no gráfico. Agora, para o ano de 2017, faremos o lucro líquido de 2017 dividido pelo patrimônio líquido de 2016, que vai dar 7,38%, até chegar no ano de 2020, com um ROI de 16,80%, dando para perceber um crescimento considerável do retorno sobre o patrimônio líquido. Isso mostra que a Copel, mesmo tendo um gasto maior com seus colaboradores, está conseguindo se tornar cada vez mais eficiente nos seus negócios. Aqui a gente vai analisar para onde foi direcionado o lucro que a Copel teve no ano de 2020. O lucro total, considerando eventos não recorrentes, foi de 3,9 bilhões. Somando os 59 milhões devido a ajustes da avaliação patrimonial, teremos esse lucro total de 3,963 milhões. Veja que esses parênteses mostram qual foi a destinação do lucro. Se a gente fizer a somatória de todos esses valores, vamos chegar nos mesmos 3,963 bilhões do lucro. Veja que foi destinado 195 milhões para a reserva legal. 807 milhões foram distribuídos aos acionistas em forma de juros sobre capital próprio. Esses 807 milhões aparecem tanto aqui quanto aqui, onde mostra todos os valores distribuídos aos acionistas referente ao ano de 2020.
Seguindo, vamos ter 211 milhões distribuídos em dividendos. Perceba que não há 211 milhões nessa tabela. Para a gente chegar nesse valor, devemos somar os 210 milhões mais os 781 mil, que vai ser igual a 211 milhões. O mesmo valor dessa tabela e dessa imagem que diz que os 211 milhões é um dividendo de complemento para atingir o mínimo obrigatório. Agora, o que falta são esses 2,7 bilhões, que foram direcionados para a reserva de retenção de lucros, que tem o objetivo de garantir o financiamento de investimentos da empresa e também pode ser usado para a distribuição de dividendos, sendo que foi dessa reserva que saiu esse dividendo adicional proposto no valor de 1,5 bilhão. Eu sei que é adicional porque fala aqui nessa coluna dividendo adicional proposto de reserva de lucros não capitalizadas, o que também aparece nessa imagem aqui. Já nessa tabela, nós não encontramos os mesmos 1,5 bilhão, mas se a gente somar 1,25 bilhão mais 123 milhões mais os 134 milhões, teremos os mesmos 1,5 bilhão. Dá para achar estranho a empresa retirar 1,5 bilhão dessa reserva e adicionar 2,7 bilhões. Seria mais fácil se ela retirasse já do lucro do exercício. Mas a empresa teve que fazer isso pois parte desse lucro ainda não foi realizado financeiramente, ou seja, não está nas mãos da empresa ainda. Fazendo isso, ela garantiu os dividendos adicionais propostos aos acionistas. Sendo assim, o valor total bruto de dividendos distribuídos aos acionistas pode ser encontrado somando todas essas linhas. Fazendo a somatória, teremos 2,5 bilhões, que é o mesmo valor que aparece nessa imagem. Vale ressaltar que as datas de pagamentos da maioria dos dividendos ainda não foram definidas, mas a Datacom já foi. Caso você compre a ação hoje, não terá direito a esses dividendos que não têm data de pagamento. Voltando a olhar para a reserva de retenção de lucros, perceba que ainda há 6 bilhões guardados. Agora, olhando para o valor bruto dos dividendos por ação, veja que a ação ordinária CPLE3 recebeu 88 centavos por ação. A ação preferencial classe A CPLE5 recebeu R$ 1,27 por ação. E a ação preferencial classe B CPLE6 recebeu 96 centavos por ação. A princípio, quando a gente vê que a ação preferencial CPLE5 está pagando R$ 1,27 e as outras não chegam a R$ 1 de pagamento, logo já queremos ir comprar ela. Mas vamos dar uma olhada em outros fatores para saber qual das três é a melhor opção. Veja bem, olhando para os números de ações em unidades, vemos que existem 1,45 bilhão de ação CPLE3, sendo que 850 milhões pertencem ao estado do Paraná, 382 milhões pertencem ao BNDES, 15 milhões à Eletrobras, e o que importa para a gente é essa quantidade que está na B3, que são 197 milhões de ações. Sendo que esses 197 milhões geram uma liquidez média diária de 6,6 milhões, que seria a média diária de negociações que essa ação teve nos últimos 30 dias. A ação CPLE5, que é aquela que pagou mais de R$ 1 em dividendos, possui apenas 767 mil unidades em negociação na Bolsa de Valores. Essa quantidade gera uma liquidez média diária de apenas R$ 14 mil. Perceba também que essa ação é cotada próximo dos R$ 40. Com R$ 1,27 por ação, teremos um dividend yield de apenas 3,17%. Agora, olhando para a ação preferencial B, também conhecida como CPLE6, vemos que ela tem 723 milhões de unidades em custódia da B3, sendo a de maior quantidade e, consequentemente, mais negociada na bolsa. Isso gera uma liquidez média diária de 41 milhões. Outro fato importante sobre essa ação está nesse trecho do Estatuto Social da empresa, que o link está na descrição do vídeo. Aqui diz que os aumentos de capital poderão ser efetuados com a emissão de ações preferenciais classe B, sem guardar proporção com as classes existentes ou com as ações ordinárias. Isso significa que se a Copel quiser pegar mais dinheiro dos investidores, ela pode emitir essas ações CPLE6, e quem já tem essas ações não terá direito de reservar uma quantidade de ações. Além disso, esse estatuto social também afirma que a classe preferencial tem direito a tag-along, que está escrito nesse trecho dizendo: as ações preferenciais asseguram aos seus titulares o direito de serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações.
em decorrência de alienação de controle da companhia ao mesmo preço e nas mesmas condições ofertadas ao acionista controlador alienante. Ou seja, a ação CPLE5 e CPLE6 tem tag-along. Agora, olhando para a unit CPLE11, veja que ela é composta por uma ação ordinária e 4 ações preferenciais e possui uma liquidez média diária de 14 milhões. Vale ressaltar que a unit começou a ser negociada na B3 agora em abril de 2021, então no futuro é possível que o volume negociado venha a subir. Vamos ver de quanto foi o dividend yield para cada ação para saber se há diferença entre elas. Essa imagem que aparece aqui é a mesma que foi mostrada anteriormente. Veja que o total bruto de proventos distribuídos foi de 2,5 bilhões, sendo que 1,5 bilhão foi de dividendos adicionais. Então, sabendo que a ação ordinária CPLE3 recebeu 88 centavos, vamos calcular quanto foi o dividend yield para essa ação. Dividindo os 88 centavos pela cotação da ação, que está em torno de R$ 5,74, temos um dividend yield de 15,35%. Agora vamos desconsiderar os dividendos adicionais de 1,5 bilhão. Para isso, eu irei fazer a subtração desses 1,5 bilhão dos 2,5 bilhões, que vai dar um resultado de aproximadamente 1 bilhão. A gente sabe que para 2,5 bilhões distribuídos, a CPLE3 recebeu 88 centavos. Então, caso fosse distribuído 1 bilhão, a gente teria 35 centavos distribuídos por ação. Dividindo esse resultado pela cotação da ação, que gira em torno de R$ 5,74, teremos um dividend yield de 6,19%. Seguindo a mesma linha de raciocínio para a CPLE6, que recebeu 96 centavos por ação, dividindo pela cotação atual, que está em torno de R$ 6,34, teremos um dividend yield de 15,29%. Agora, desconsiderando os dividendos adicionais, ao invés de receber 96 centavos por ação, teríamos recebido 39 centavos por ação, que dá um dividend yield de 6,16%. Perceba que a CPLE6, por ser uma ação preferencial, recebe mais dividendos, porém a cotação dela é mais elevada. Então, os menores dividendos da CPLE3 acabam sendo compensados pelo preço dela. Assim, o dividend yield dos dois tipos de ações acabam sendo praticamente iguais. Agora, olhando para a unit CPLE11, que é composta por uma ação ordinária mais 4 ações preferenciais, como diz nesse trecho grifado, vale ressaltar que as units começaram a ser negociadas em abril de 2021. Então, esse valor de R$ 4,75 distribuídos por ação não foi algo que aconteceu. Eu fiz as contas dos valores recebidos por uma ação ordinária e 4 ações preferenciais, e o total foi de R$ 4,75. Esse valor, dividido pela cotação da ação, que está em torno de R$ 30,75, dá um dividend yield de 15,47%. Retirando os dividendos adicionais, teríamos R$ 1,91 distribuídos por unit. Isso dá um dividend yield de 6,24%. Veja que, independentemente do tipo de ação escolhida para a sua carteira, todas elas terão praticamente o mesmo dividend yield. A única grande diferença é que se a companhia for emitir novas ações, ela irá emitir mais CPLE6. Aqui a gente vê a evolução dos ativos, dos passivos e do patrimônio líquido da Copel no mês de dezembro de 2020 e no dia 31 de março de 2021. Eu resolvi deixar apenas o total de ativos para ficar mais fácil de visualizar. Lembrando que os ativos são todas as obrigações que a empresa tem que receber e os passivos são todas as obrigações que a empresa tem que pagar, sendo que os circulantes são todas as obrigações que devem ser cumpridas em um intervalo de 12 meses, enquanto as não circulantes devem ser cumpridas após um intervalo de 12 meses. Então, diminuindo os passivos circulantes e não circulantes do total do ativo, teremos o patrimônio líquido, que seria o que sobra para os sócios depois de cumpridas todas as obrigações da empresa. Perceba que a Copel tinha um patrimônio de 20 bilhões no ano de 2020. Já em 2021, esse valor caiu para 19 bilhões. A princípio é de assustar, mas veja que com a nova política de dividendos da Copel, o valor de dividendos a pagar saltou de 991 milhões para 2,4 bilhões. Lembrando que ocorreu um fato extraordinário nesse resultado, que foi o recebimento do PIS/COFINS.
Sendo assim, o valor do passivo circulante aumentou, pois como os dividendos é algo que a empresa tem que pagar, então é tratado como um passivo. Outras obrigações também alteraram de valor, mas a mudança mais expressiva para fazer o patrimônio líquido diminuir foi a nova política de dividendos. Eu estou mostrando esses dois valores do patrimônio líquido, pois nós vamos utilizá-los para fazer umas análises. Olhando para o indicador P dividido por VPA, em que P representa o preço da cotação e VPA representa o valor patrimonial da ação, que seria quanto vale o patrimônio líquido da empresa para cada ação da companhia. Veja que, genericamente, quando esse indicador está abaixo de 1, significa que a empresa está cotada abaixo do seu valor patrimonial e, consequentemente, está barata. Quando está entre 1 e 2, significa que a empresa está com preço bom. E quando está acima de 2, significa que a ação está cara. Esse indicador pode ser escrito tanto desse jeito, P dividido por VPA, quanto desse jeito, P dividido por VP. Os dois significam a mesma coisa. Veja que no dia 17 de março de 2021 foi revelado os resultados financeiros referente a todo o ano de 2020. Nesse dia, o preço da cotação da ação estava em R$ 6,33. O patrimônio líquido no final de 2020 era de 20 bilhões e a quantidade de ações é de 2,7 bilhões. Para descobrir o valor por ação, vamos dividir o patrimônio líquido pela quantidade de ações. Teremos como resultado R$ 7,40. Assim, pegando o preço da cotação de R$ 6,33 e dividindo pelos R$ 7,40, teremos um preço da ação dividido pelo valor patrimonial de 0,86. Fazendo a mesma linha de raciocínio para o dia 5 de maio, que foi divulgado os resultados do primeiro trimestre do ano em questão, teremos a cotação da ação de R$ 6,03. O patrimônio líquido do primeiro trimestre foi de 19 bilhões e a quantidade de ações continua sendo 2,7 bilhões. Teremos como resultado R$ 7,14 de patrimônio líquido por ação. Dividindo a cotação da ação pelo resultado encontrado, teremos 0,84. Veja que a cotação da ação diminuiu e o valor do patrimônio líquido também diminuiu. No ano de 2021, comparando a ação da Copel com a bolsa, perceba que a cotação da ação foi caindo e a bolsa de valores não teve o mesmo comportamento. Eu acredito que o mercado foi ajustando a cotação da ação devido à queda do seu patrimônio líquido. Além disso, é possível o mercado ter antecipado o possível fim da concessão de uma das maiores usinas hidrelétricas da companhia e a venda de algumas subsidiárias, porque esses eventos vão fazer com que a receita operacional líquida da companhia diminua. Aqui a gente vê como funciona a Copel e suas subsidiárias. A gente vai traçar dois cenários, que seria o fim da concessão da usina hidrelétrica Bento Munhoz, que está dentro dessa subsidiária FDA Geração de Energia Elétrica, e também vamos ver como fica a situação do patrimônio líquido da Copel em relação à venda da Copel Telecomunicações. Vamos fazer isso para descobrir se o mercado já precificou o preço da ação. Nessa imagem da esquerda, a gente vê que o patrimônio líquido da FDA Geração de Energia Elétrica está cotado em 551 milhões, sendo que a usina Bento Munhoz, que é a concessão que vence em 2023, é o único ativo dessa empresa. Então, de forma aproximada, a gente pode considerar que o patrimônio líquido da usina Bento Munhoz é de 551 milhões. Olhando para a direita, nesse trecho diz que, inicialmente, a Copel não tem interesse em renovar a concessão da usina. Então, vamos tirar os 551 milhões dos 19 bilhões, que foi o último patrimônio líquido que a empresa apresentou. Diminuindo o patrimônio líquido, teremos 18 bilhões. Dividido pelo número de ações, que é de 2,7 bilhões, vai resultar em um valor patrimonial de R$ 6,94. Sabendo a cotação atual, que está em torno de R$ 6,33, e dividindo pelo valor que encontramos, teremos um resultado de 0,91, sendo que o resultado encontrado para o primeiro trimestre de 2021 foi de 0,84. Ou seja, depois de retirar o valor do patrimônio líquido referente à usina que vai acabar a concessão, o certo seria esse resultado ser igual a 1. Como está abaixo de 1, mesmo após o fim da concessão, significa que a ação ainda está descontada. Agora vamos considerar a venda da Copel Telecom, que tem um patrimônio líquido de 710 milhões.
Nesse caso, a gente vai ter que considerar o valor que a Copel vai receber referente à venda da empresa. Sendo assim, vamos primeiro considerar a cotação da ação em R$ 6,33. O patrimônio líquido da Copel no primeiro trimestre igual a 19 bilhões e o patrimônio líquido da Copel Telecom de 710 milhões. O que vai mudar nessa conta é que vamos considerar apenas 80% dos 2,5 bilhões que a Copel vai receber referente à venda. Nós vamos tirar 20% devido a impostos que vão incidir nessa transação. Resolvendo essa conta, teremos um valor justo para a cotação de R$ 7,61. Pegando a cotação da ação e dividindo pelo resultado encontrado, teremos 0,83. Esse valor continua no mesmo patamar do indicador no primeiro trimestre, que foi de 0,84. Para o preço da ação ser justo, esse valor teria que dar 1, ou seja, a cotação da ação teria que estar em R$ 7,61 e não em R$ 6,33. Agora, na terceira análise, nós vamos considerar o fim da concessão e a venda da Copel Telecom. Então, vamos pegar o patrimônio líquido da Copel, que é de 19 bilhões, e vamos diminuir os 710 milhões devido ao fim da Copel Telecom. Acrescentar os 80% dos 2,5 bilhões, que é o valor recebido pela venda, e diminuir os 551 milhões do fim da concessão da usina. Dividindo tudo isso pela quantidade de ações, que é de 2,7 bilhões, teremos como resultado R$ 7,41. Pegando a cotação atual da ação, que está em torno de R$ 6,33, e dividindo pelo valor encontrado, teremos 0,85, que é um resultado bem próximo do 0,84 encontrado quando saiu os resultados do primeiro trimestre de 2021. Todas essas contas mostram que a ação da Copel está barata, pois mesmo descontando todo esse patrimônio líquido, esse múltiplo continua abaixo de 1. O valor justo da ação seria esses R$ 7,41 encontrados na conta. Então, até a cotação não bater os R$ 7,41, a ação ainda vai continuar barata. No vídeo de hoje foi isso. Por gentileza, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa um like e manda esse vídeo para um amigo investidor. Já me ajuda bastante. E é isso. Forte abraços e tudo de melhor.